Reis, capítulo de número 18, versículo 17 ao versículo de número 21. Primeira Reis, capítulo de número 18, versículo de número 17 ao versículo de número 21. Primeira Reis, capítulo de número 18. Falei 18? Falei 17, né? Capítulo 18, versículo 17 até o versículo de número 21. Esse irmão que deu a palavra aqui, o irmão Estênio, irmãos, ele mudou para cá, para o Prata, viu? É membro da Assembleia de Deus. Ele foi apresentado aqui numa terça-feira. Como tem muita gente que não vem no culto na terça, talvez não entendeu aqui, mas o Estênio está morando aqui no Prata. Ele foi transferido do Banco Itaú para trabalhar no Itaú do Prata, e agora nós temos aqui um do Banco do Brasil, outro do Banco Itaú. Vamos orar para Deus mandar um do Banco Bradesco, do Santander. Não é, Flávio? Vai ser bênção, em nome de Jesus. E vamos ajudar o Estênio e a sua digníssima a se sentir bem no nosso meio, se adaptar aqui. É do nosso campo de trabalho, veio da nossa igreja de Campina Verde, pastor Paulo. Então eu tenho certeza que ele não vai ter dificuldade aqui de se adaptar. Acharam aí? 1 Reis 18, 17 diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Áserá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Porém o povo não lhe respondeu nada. Muito bem, quem ficou de pé em reverência à palavra pode se sentar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Veja bem, vamos caminhar conosco aqui nesta palavra, seguindo a temática que vai ser o tema do Congresso de Jovens, Identidade Inegociável. Eu estava orando ao Senhor estes dias, entendendo que estaria ministrando nesta noite, pedindo que Deus me trouxesse ao coração uma palavra que estivesse de acordo com o tema que vai ser a temática do Congresso de Jovens. E ontem à noite, ou durante o dia e a noite, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração não só a história do profeta Elias, mas também tudo o que está acontecendo em Israel nos tempos do profeta Elias. Se você é leitor da Bíblia Sagrada, é conhecedor das Escrituras, você vai saber que este profeta profetizou em Israel num período sombrio da história do Reino do Norte, que neste tempo tinha como capital a cidade de Samaria. Quando Deus levantou o profeta Elias para profetizar, o reino de Israel já estava dividido: 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. A tribo que ficava ao sul do território de Israel a capital era a cidade de Jerusalém, e a tribo principal era a tribo de Judá. Das 10 tribos que estavam no norte, a capital era a cidade de Samaria,
e a tribo principal era a tribo de Efraim. Muitas das vezes, os profetas de Deus usavam o nome de a tribo de Efraim ou a tribo de Judá para identificar as tribos do norte ou as tribos do sul. No tempo do profeta Elias, estava reinando sobre as 10 tribos o rei Acabe. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele era filho do rei Onri, um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, e consequentemente, por causa do mau exemplo do seu pai, o seu filho Acabe vai se comportar da mesma forma que o seu pai se comportava, segundo diz a Bíblia, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe, ele foi um rei tão maligno no seu coração, que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele procurou para casar com ele e trazer para o meio do povo de Deus uma princesa pagã, cujo nome é Jezabel, que trouxe no seu coração, no seu pensamento, a finalidade e o propósito de destruir o culto ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Jezabel, ela era uma mulher tão maligna que ela é representada no livro do Apocalipse como a igreja falsa, a falsa igreja, aquela igreja que vai se desviar de Deus, vai ter aparência daquela que serve a Deus, mas está representada no livro do Apocalipse, no capítulo 17, 18 e 19, como uma prostituta vestida de escarlate sobre uma besta, que está embriagada com o sangue dos santos. Jesus Cristo vai escrever para uma das 7 igrejas da Ásia e vai dizer que existe dentro de uma daquelas igrejas uma falsa profetisa chamada Jezabel. Não é a Jezabel do tempo de Elias, mas a sua postura, a postura desta mulher foi tão maligna que Jezabel passou a representar toda a falsa doutrina de imoralidade, de pecado que se pratica e é aceito dentro das igrejas que dizem servir ao Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jezabel consegue convencer a Acabe a construir um templo a Baal em Samaria, e a partir daí destruir, perseguir e matar todos os profetas do Senhor. Quando o templo feito a Baal em Samaria está fundamentado e se levantam os profetas que cultuam a Baal, a Bíblia diz que Jezabel impetra uma perseguição ferrenha a todos os profetas de Deus, do Senhor, de forma que ela manda matar, perseguir, destruir todos os profetas do Senhor. Começou perseguindo e matando os profetas, com exceção de 100 filhos dos profetas, que um eunuco chamado Obadias, que trabalhava na corte de Acabe, escondeu em 2 cavernas, em 2 grupos de 50, e os alimentava com pão e com água. Esses 100 profetas sobreviveram, porque Obadias escondeu esses 100 profetas em 2 cavernas e os alimentava com pão e com água para que Jezabel não os matasse. Também sobreviveu a essa perseguição o profeta Elias. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, na própria expressão do profeta Elias, porque ele não sabia que Obadias tinha escondido 100 profetas, ele vai dizer: mataram os teus profetas e só eu fiquei. Porque até então Elias não sabia que Obadias tinha escondido 100 profetas da mortandade produzida pela falsa profetisa Jezabel. A identidade do povo de Deus no tempo do profeta Elias estava comprometida com o culto a Baal. Quando Elias vai questionar o povo, que Elias manda convocar para comparecer no Carmelo,
e o povo de Israel, as tribos do norte, comparecem perante o profeta Elias, depois dos 3 anos e meio de seca, que tinha sido profetizado pelo profeta, e o povo comparece, assim como também comparece os 400 falsos profetas de Baal, e os 450 falsos profetas de Ássera, que era a esposa de Baal. Elias vai fazer uma convocação ao povo: até quando vocês cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, adore-o, mas se Deus é Baal, então adore a Baal. Ou seja, o povo tinha perdido de tal forma a sua identidade com o verdadeiro Deus, que o povo agora tinha uma duplicidade no seu coração. Ao mesmo tempo que eles adoravam ao Deus de Elias, eles também adoravam a Baal. Elias vai dizer isso: até quando vocês vão adorar os Baalins? Ou seja, os Baalins eram os pequenos deuses que faziam companhia de um Deus maior chamado Baal, cujo nome também na cultura cananeia significa Senhor. O povo de Israel tinha desprezado o verdadeiro Senhor para adorar um falso Senhor chamado Baal. E quando Elias vai perguntar a quem eles querem adorar, observe que eles não têm uma resposta. Eles não dizem, não, Deus é o meu único Senhor, não. Eles ficam calados, eles não têm resposta para Elias, porque agora eles perderam a sua identidade. Eles estão em dúvida sobre quem verdadeiramente é Senhor, se Jeová é Senhor ou se Baal é Senhor. Veja que aqui a identidade do povo de Deus está comprometida. Eles já não sabem mais a quem eles devem adorar, eles já não sabem mais a quem eles devem cultuar, ou a quem eles querem cultuar. É impressionante que o próprio povo de Deus não tem mais convicção de quem realmente era o verdadeiro Deus, não tem mais convicção de quem verdadeiramente era Senhor. Eu estava ouvindo há uns 15 dias atrás um rabino judeu, mas cristão, e ele estava dizendo que a assimilação é mais perigosa do que a perseguição. Ou seja, quando o povo de Deus era perseguido, quando a igreja do Senhor era perseguida, quando o povo de Deus é perseguido, a tendência do povo de Deus é se unir em meio à perseguição, em meio às dificuldades que é impetrada a igreja. Mas quando o mundo, ou as coisas do mundo, começam a entrar no meio do povo de Deus, e o povo de Deus começa a perder a sua identidade, a assimilação é mais nociva e mais perigosa do que a perseguição. Ele estava dizendo que por muitas das vezes o povo de Deus fez isso para não ser perseguido pelo mundo, para não ser maltratado pelo mundo, passou a assimilar as coisas do mundo, mas não impediu do mundo, ou do povo de Israel, ou do povo de Deus ser perseguido. Pior é que ao assimilar as coisas do mundo, este povo perdeu a sua identidade com aquele a quem ele se identificava. O que é identidade? Se você for no dicionário, você vai ter uma definição sobre identidade: um conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, quando você vai estudar sobre o que é identidade, o dicionário virtual ou online
ele vai trazer algumas definições. Ele vai falar sobre identidade cultural, que é a forma com que as pessoas se identificam com a arte, com a música. Ele vai falar de identidade social, que é a forma como alguém se identifica com um grupo de pessoas e passa a viver aquele estilo e modus vivendi daquele grupo. Ele vai falar de falsa identidade, que é aquela pessoa que tem uma dupla identidade. Ela tem uma identidade no lugar e tem outra identidade no outro lugar. Ela é uma pessoa na frente daquelas pessoas que ela quer mostrar quem é, mas ela é outra pessoa em outro lugar. Ela é falsa identidade. A identidade ideológica e a identidade que determina as caracteres particulares que identificam uma pessoa ou um grupo de pessoas. Trazendo isso aqui para a vida da igreja, é evidente que a igreja de Cristo, ela precisa ter uma identidade. Ela precisa ter características particulares que a identifica como igreja. O povo de Deus precisa ter comportamentos e caracteres particulares que o identifica ou a identifica como uma igreja que pertence a Cristo, que pertence a Deus, no seu comportamento, no seu estilo de vida, no seu modus vivendi. Um crente, um verdadeiro cristão, ele não pode ser um crente na igreja, colocar uma máscara cristã e vir para o culto, e depois, quando o culto termina, ele ou ela é uma outra pessoa lá fora, em casa, na rua, no trabalho, na faculdade e aonde a pessoa está. Isto é uma dupla identidade. A verdadeira identidade é aquela que você é, o que você é na igreja, você também é na tua casa, você também é na tua escola, você também é na faculdade, você também é no trabalho. Porque Jesus não tem como se identificar com alguém que não tem personalidade. Ele é uma pessoa na igreja e ele é outra pessoa nos lugares aonde ele ou ela frequenta. Eu vou te dar um exemplo bíblico. No livro de Esdras, no capítulo 9, nos versículos 1 e 2, quando o povo retorna do cativeiro babilônico, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus envia Neemias. Quando Neemias é enviado para reconstruir os muros de Jerusalém, já se passaram 85 anos que a primeira leva voltou do cativeiro babilônico. 80 anos depois que eles voltaram, foi o suficiente para aquele povo pós-cativeiro perder a sua identidade como povo de Deus. Perderam isto antes de irem para o cativeiro e também perderam depois que voltaram do cativeiro. O texto vai dizer: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Observe que Neemias está citando aqui neste versículo, eu vou continuar no 2, que até os sacerdotes e até os levitas, que no Antigo Testamento eram os representantes legais de Deus no templo, não tinha guardado, se separado dos povos da terra. O que o texto quer dizer é que eles estavam vivendo da mesma forma, se comportando da mesma forma, vivendo da mesma forma em que vivia os cananeus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, os amonitas, os moabitas, os egípcios e os amorreus. O texto vai dizer, continuando: porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a
semente santa com os povos da terra. Olha o que Neemias diz: que eles começaram a casar seus filhos com mulheres que não eram judias, cananeias, amonitas, egípcias, e os filhos também, de forma que misturou a semente santa com os povos da terra. Se você é leitor da Bíblia, você vai saber que este foi o motivo pelo qual Deus enviou o dilúvio sobre a terra. Gênesis capítulo 6, o texto vai dizer que as filhas de Deus se casaram com os filhos dos homens, e nasceram gigantes, que foram homens poderosos, mas porém imoral e belicosos. A semente piedosa de Sete se corrompeu, porque perdeu a sua identidade de servir com fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. E a mesma coisa agora está acontecendo com Neemias. E aí você não pode esperar que o relacionamento de uma semente santa com uma semente ímpia produza resultado, ou uma semente que também seja uma semente piedosa. Vou mostrar isso na Bíblia, lá no livro de Esdras, no capítulo 13, ou melhor, Neemias capítulo 13, versículo 24, eu citei errado, Esdras 9, 1 e 2, o texto que eu li, agora Neemias 13 e 23, Neemias vai dizer: vi também naqueles dias que judeus tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Olha aqui, e seus filhos falavam meio asdodita, e não podia falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. O que aconteceu? O texto sagrado vai dizer que, como a semente piedosa começou a casar, misturar a semente santa com a semente ímpia, os filhos que nasciam daquele judeu não falava mais a língua judia, falava a língua pagã, asdodita, amonita, moabita. Vamos trazer para a nossa contemporaneidade. É a pessoa que se mistura com o mundo, e em vez dele usar no dia a dia da sua vida, onde ele está, o linguajar cristão, o linguajar de uma verdadeira serva de Deus, de um verdadeiro servo de Deus, ele está trazendo para dentro da igreja a linguajar do mundo, o linguajar que ele aprendeu no mundo, que ele está vendo no mundo, que ele está ouvindo no mundo. E isso é muito sério, porque por que os filhos não falavam judaico? Porque naquele tempo o pai trabalhava na roça, no campo, e a mãe passava a maior parte do tempo com o filho. Na cultura judaica, como o filho passava a maior parte do tempo com a mãe, e a mãe era estrangeira, asdodita, amonita, moabita, o filho, quando começava a falar as primeiras palavras, ele não falava as palavras do pai, que era judeu, mas da mãe, que era ímpia. De forma que Neemias vai observar que os filhos misturados já não estavam nem falando e nem guardando a cultura que representava a identidade do povo de Deus. Eu sei, irmão, e eu vou falar aqui, trazer uma palavra no culto de ceia, mas eu vou falar aqui, dar uma palhinha para você. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer que Deus visita a iniquidade do pai no filho, até a terceira e quarta geração daquele que me aborrece, e visita o temor, a justiça de um pai, até 1000 gerações daquele que teme ao Senhor. Então eu vou te dar uma palhinha aqui, porque Deus me mostrou esses dias, não foi só uma família, mas foi uma igreja inteira desviada. E Deus me visitou e me disse: olha aqui, o genitor desta família era crente, meu filho, mas o filho está desviado, o neto está desviado,
e o bisneto desviou, e eu vou cumprir minha palavra, porque minha palavra não cai por terra. A quarta geração de uma família que me aborrece, eu visitarei com juízo na face da terra. Eu sei que tem alguém aqui nesta noite que já trancou seu coração, já trancou seus ouvidos para a mensagem, mas o problema é teu. Eu estou te dando um aviso nesta noite, que você precisa observar com quem tua semente está se misturando. Tem alguém perdendo a sua identidade, e Deus só tem compromisso quem tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com sua palavra. Eu também sei, como pastor, que o temor de Deus está desaparecendo do seio da igreja, que as pessoas estão perdendo o temor, que os crentes estão vindo para a igreja para suprir uma necessidade espiritual, mas não tem fidelidade, nem obediência, nem santidade, porque perderam a identidade com Jesus Cristo. Jesus, irmão, Ele se identificou com os pecadores. Quando você ler os evangelhos, e aqui não está no esboço não, mas eu vou falar. Quando você ler os evangelhos, Jesus vai se identificar com os pecadores, não para se tornar igual a eles. Jesus comeu na casa de Zaqueu, mas não se transformou num cobrador de imposto. Jesus comeu na casa de Mateus, mas não se transformou num cobrador de imposto. Jesus perdoou a mulher adúltera, mas disse: vá e não peques mais. Aleluia. Olha aqui, Ele se identificou com os pecadores não para se tornar um com eles, mas os falsos religiosos, aqueles que eram fariseus, escribas, os herodianos, os essênios, que tinha a Bíblia, que dizia que servia a Deus, que lia a palavra, que Jesus vai dizer para eles: vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter de vida. Jesus diz: vocês são um sepulcro caiado, vocês por fora é bonito, mas por dentro está cheio de pecado, de imundície. Nesta noite eu vou dizer: Jesus, a palavra de Deus quer lavar alguém aqui, para você voltar a ter identidade com Ele. Eu vou deixar você adorar Jesus. Xarabahá, Xarabacassúria. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu tenho encontrado muitas pessoas ao longo da caminhada nos últimos anos, que eles estão sugerindo para mim: por que o senhor não muda, pastor, a igreja? Não muda as coisas na igreja? Coloca uns negócios aí mais atrativos, para atrair as pessoas para a igreja. Mas um dia eu estava de joelho no meu gabinete, orando no meu horário de oração, e meu Deus disse assim para mim: meu servo, enquanto você pregar a minha palavra como ela é, nunca vai faltar nada nesse ministério, nesta igreja, porque eu vou mandar o necessário. Seja fiel à minha palavra. Perderam a identidade, já não falava mais a mesma língua. Você já observou que a igreja se assimilou tanto com o mundo, que em vez do mundo vir para a igreja, o mundo está imitando a igreja. Você já prestou atenção os artistas dando entrevista? E quando faz uma pergunta para ele, eles dizem assim: está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Eles estão usando o linguajar da igreja, porque a igreja está se misturando com o mundo, está perdendo sua identidade.
Tem o Emicida aí, eu não vou falar o nome, mas o pessoal mais novo aí deve saber. Porque hoje, se a gente falar, eles querem matar. O Samuel Mariano foi fazer uma crítica de uma música que nós sabemos que não tem como haver inspiração onde tem idolatria. E ele foi ameaçado de morte. E os comentários no vídeo que ele fez, maltratando ele, eram dos crentes, irmãos. Os próprios crentes, dizendo que ele estava errado, que ele não poderia falar aquilo. E foi ameaçado de morte porque ele falou uma verdade. Uma verdade, e é verdade, irmão. Pode ter uma pessoa aqui esta noite que ainda crê na verdade, mas a Bíblia diz que o santo não pode ser misturado com o profano, que nós temos que saber a diferença entre o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Olha aqui, não foi o pastor Arnaldo quem disse, não, foi Jesus Cristo quem disse. João, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o fim está próximo. Quem for sujo, se suje mais ainda. Quem pratica injustiça, continue praticando injustiça ainda mais. Não é minha não, a palavra é de Jesus. Agora diz assim: mas porém aquele que for santo, santifique-se mais. E aquele que for justo, continue praticando justiça ainda mais. Porque nós vamos ver no nosso tempo, nos próximos 10 anos, o que Malaquias pregou. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vivi, estou vivendo para ver se cumprir as profecias das Escrituras. Aleluia, bendito seja o nome soberano de Jesus. Eles estavam perdendo a sua identidade como povo. Existia lá, tem uma menina que hoje, o mês passado, a música dela estava nas paradas do Brasil inteiro, tocou como primeira música nos streamings do mundo, do Brasil. Filha de crente, criada na igreja no Pará, os pais levando para a igreja. Ela disse: a minha primeira música que eu cantei na igreja, eu tinha 9 anos de idade. Ela vai ser a explosão do carnaval esse ano. Manu Batidão, filha de crente, mas ela disse: com 14 anos me convidaram para cantar no mundo, e hoje eu faço sucesso, e realmente faz no mundo. Só que a máxima de Jesus ainda é a mesma: de nada vale você ganhar o mundo todo e perder tua alma. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Vou caminhar. O profeta Elias foi perseguido em um tempo em que os profetas estavam todos vendidos. Todos vendidos. Ele foi profeta em um tempo em que os profetas estavam vendidos a Acabe e Jezabel. Mas ele decidiu conservar a sua identidade. Glória ao nome de Jesus. Olha aqui, a Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo 19 e 20 que Josafá vai visitar o rei Acabe. Olha aqui para mim, vai visitar o rei Acabe. E quando ele chega, Acabe coloca um trono na porta da entrada da cidade para ele e para Josafá. E o povo vinha e via aqueles dois reis pomposamente assentados em seus tronos. Aí Acabe diz para Josafá: rei Josafá, você irá comigo a peleja contra Ramote e Gileade? Ele disse: eu irei. Olha, irmão, deixa eu parar para te falar uma coisa aqui. Você crente, justo, fiel, nunca faça aliança com gente desmantelada. Eu vou dizer de novo: não faça aliança com gente desmantelada. Não faça.
Ele disse: tu irás comigo à peleja? Ele disse: eu irei. Aí Josafá diz assim: não tem aqui porventura algum profeta para nós consultarmos ao Senhor? Diz: tem. Mandou chamar os profetas de Baal, 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Ácera. Acabe pergunta para os profetas, está na Bíblia, perguntou para eles assim: eu irei e pelejarei contra Ramote e Gileade? Os profetas de Baal, 850, disse: pode ir, rei Acabe, e tu vai vencer, tu prevalecerá e tu ganharás a batalha. Está no capítulo 22, depois você lê em casa. Só que Josafá, olha a história de Josafá, o texto diz: ele era um rei temente a Deus. Aí ele pergunta: porventura não tem nenhum profeta do Senhor aqui para que nós consultemos ao Senhor? Eles têm, o nome dele é Micaías, mas ele nunca fala o que eu quero ouvir. Se você veio aqui esta noite para ouvir o que você quer ouvir, você pode levantar e ir embora, porque você não vai ouvir o que você quer ouvir. Aleluia. Porque profeta comprado, meu irmão, profeta comprado, ele fala o que os outros querem ouvir. Ele prega, ele profetiza o que a pessoa quer ouvir. Mas profeta de Deus, ele entrega aquilo que Deus mandar ele entregar. Será que você tem um glória a Deus aí para Jesus? Tem um aí, mas ele não fala de mim o que é bom. Não, mas mande chamar ele. Aí a Bíblia diz que o soldado vai chamar Micaías. Micaías, o rei mandou te chamar. Pois não, eu vou. Só que tem uma coisa: todos os profetas que estão lá estão profetizando coisas boas para o rei. Vê se você profetiza uma coisa boa também. Aí ele disse assim: o que Deus me mandar falar, eu falarei. Oh glória. Quando Micaías chega, capítulo 22, você pode ler em casa depois o texto. Quando Micaías chega, o rei disse: irei a peleja contra Ramote e Gileade. Aí ele faz, máxima dos profetas fazer uma, eu tenho uma palavra que eu queria falar aqui, mas ela sumiu do meu vocabulário. Eles fazem uma, não é uma brincadeira, é uma, como se a pessoa estivesse fazendo uma hora, uma zombaria, isso. Não, rei, tu podes ir porque tu prevalecerás. Aí Acabe, que conhece o falso profeta e o verdadeiro profeta, disse: até quando? Eu já te disse que você só deve falar comigo a verdade. Ele disse: é a verdade que você quer? Então eu vi Israel espalhado como ovelhas que não têm pastor. Aí o rei disse: prenda ele e deixe que ele coma água de fel e pão de amargura até que eu volte. Aí Micaías disse: se você voltar, Deus não falou na minha boca. Pode ter pouco, mas ainda tem profeta. Pode ter crente vendido, mas ainda tem profeta na terra. E aí eu ganho tempo, porque Acabe foi para a batalha, ó. Olha a Bíblia, olha o que, olha irmão, não brinca com palavra de profeta de Deus, não brinca. Eu não estou dizendo que eu sou, não, eu estou falando no geral. A Bíblia diz que Acabe é tão maligno que ele diz assim para Josafá: Josafá, você vai vestido de veste real e eu vou disfarçado de soldado. O cara é tão maligno que quem é que não identifica um rei numa batalha? Que está vestido de vestes reais. Mas Acabe era tão maligno que ele diz assim: Josafá, tu vai vestido de veste real e eu vou vestido normal. Aí a Bíblia diz que dá uma grande peleja e de repente um soldado atira uma flecha sem direção ao erro. Atira uma flecha, de qualquer jeito. Sabe como era o nome daquela flecha? Não está na Bíblia não, mas eu vou colocar o nome dela:
Onde está Acabe? A flecha vai, ó. Cadê Acabe? Não, você é Flávio, cadê Acabe? Cadê o Acabe? Cadê o Acabe? Acabe? Cadê você, Acabe? O texto diz que a flecha crava num único espaço que tinha no meio da armadura de Acabe. E Acabe morreu no carro. Eu vou esperar você adorar. E eu vou dizer, Jesus, eu não sei se a flecha de Jeová está procurando alguém aqui esta noite, mas se a flecha de Jeová estiver procurando alguém, de uma coisa eu tenho certeza, ela não erra o alvo. Mas deixa eu voltar para Elias para nós orarmos. Elias vivia num tempo em que os profetas estavam, irmão, que eu vou começar pelo altar. O que tem de pastor vendido, o que tem de pregador vendido, o que tem de cantor vendido, só o GC sabe a dificuldade que nós tivemos para trazer os pregadores aqui, porque não dá conta. O que tem de profeta vendido, mas Deus ainda tem profeta na terra que não se vende. Os verdadeiros crentes estão entendendo o que Deus está falando aqui esta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Agora deixa eu falar. Se você decidiu, se você é cristão e decidiu se comportar da mesma forma que todo mundo se comporta, no local de trabalho, na rua, na escola, na faculdade, você não vai ter nenhum tipo de problema, porque você está fazendo a mesma coisa do mundo. Então o mundo lá na sua faculdade, na sua sala de aula, não vai te perseguir, porque ele nem sabe que você é crente. Mas se ele sabe que você é crente, mas você senta na rodinha de colega para contar piada imoral, para ver vídeo pornográfico, para planejar o mal, alguém vai dizer: esse crente aí é legal, esse crente aí não é igual aqueles crentes que só quer ser santo, não. Esse crente aí é legal. Se for para ser crente igual esse crente legal, eu quero ser crente igual a ele, porque você não vai ter problema. Por quê? Porque o seu comportamento não é diferente do comportamento do mundo. Então você fala como eles, você anda como eles, você se veste como eles, você caminha como eles, o seu vocabulário é o vocabulário do mundo. Então você não vai ter problema. Mas se você decidir se comportar de forma diferente, você não precisa falar nada no trabalho, você não precisa falar nada na faculdade, você não precisa falar nada na escola. Basta você não se enturmar, que eles vão fazer um grupinho, falar mal de você, perseguir você, cancelar você, porque você tem identidade, você é diferente. Você consegue pegar na mão de alguém assim e perguntar para ele: você ainda tem a identidade de Cristo? Irmão, pelo amor de Deus, estamos cantando: minha identidade é servo do Senhor. Perdeu a identidade faz tempo e está cantando o que não vive. Porque quem tem identidade não precisa dizer que tem, basta você se comportar como quem tem. Porque uma coisa é dizer aqui, outra coisa é viver lá fora.
sei se os pregadores vão pregar mesmo. E eu não sou pregador do congresso. Música do mundo. Eu tenho visto o crente colocando nos seus stories. Vai passando um pontinho, música cristã. Passa outro pontinho, música mundana. Não tem mais identidade. Perdeu a identidade. Eu fui professor 6 anos numa escola secular. Ensinei para mais de 350 alunos. Os professores eram tudo descrente. Mas eu fiz um propósito. Todo mundo naquela escola tem que saber que eu sou crente. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Daniel era um jovem que decidiu não negociar sua identidade. Vivendo na corte babilônica, Daniel e seus 3 amigos decidiram conservar a sua identidade de servo de Deus. Olha aqui, irmão, olha aqui para mim, detalhe do texto. Quando você lê Daniel 1, você pensa que lá só tem Daniel e seus 3 amigos. Mas o texto diz assim: e os outros jovens judeus, ou seja, de todos os outros jovens judeus que foram levados para a corte babilônica, todos os demais decidiram comer do manjar do rei. Mas 4 deles decidiram: eu não abro mão da minha identidade. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, de 2 coisas uma: ou você vai se converter, ou você não vai aguentar viver congregado nessa igreja. Porque deixar de pregar a verdade, eu não vou deixar de pregar. Ou você se converte, ou você vai ter que procurar um lugar onde o mundo está lá. Mas nesta noite você tem uma escolha de viver o verdadeiro evangelho que lava, que purifica, que santifica e que transforma. Talvez tenha alguém aqui esta noite vivendo uma crise de identidade. O mundo está tão afeiçoado à igreja, a igreja é o mundo, que você está vendo aí todo mundo andando por um caminho mundano, e você diz assim: mas se fulano de tal na igreja pode, por que eu não posso? Deixa eu falar uma coisa aqui para você, depois vou dar uma palavra para os desobedientes que estão andando lá fora, sendo rebelde aos princípios da igreja. Aí alguém que está na igreja lutando para ser fiel, lutando para ser obediente, ele pensa assim: poxa, se fulano de tal está assim, se fulano de tal está assim, por que eu não posso também? E aí está vivendo uma crise de identidade, porque ver alguém andando por um caminho tortuoso, e você parece estar num caminho diferente, e você acha que está sozinho nessa. Aleluia. Você pensa que não vale a pena ser fiel. Talvez você está pensando que não vale a pena guardar a palavra, andar no caminho. Você pensa que está só, porque você está olhando à direita e à esquerda, e você está vendo as pessoas que estão no mesmo meio que você está, que deveria se identificar com a mesma identidade, com a mesma característica, com o mesmo princípio, andando diferente. E você pensa assim: vou fazer também, porque todo mundo está fazendo. Mas olha aqui para mim, isso foi o que Elias pensou quando Deus apareceu a ele na caverna, e Deus disse: Elias, sai para fora. Ele disse: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque mataram teus profetas, e só eu fiquei. Aí Deus disse: Gilmar, não, você está enganado. Eu guardei 7.000 que não adoraram a Baal e nem beijou os pés. Pegue na mão do irmão e diga assim: ainda tem fiel na terra. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Oh, glória. Olha aqui.
seja pouco, nem que sejam poucos, mas Deus ainda tem os dele. Deus ainda tem os deles. Não, vem cá, ô Franciene, tá aí? Então você mesmo. Eu vou esperar você adorar. Olha aqui. Daqui para frente vai ser cada vez mais difícil ser crente, fiel. Mas quando você começar a ver uma crise de identidade, se lembre que mesmo no anonimato, Deus tem outros. Deus tem outros. Você pode ver todo mundo, ou boa parte das pessoas se corrompendo, mas Deus diz para eles: Elias, você não está só, Elias. Eu reservei 7.000. Oh, glória ao nome de Jesus. Agora, minha pergunta para você, para encerrar minha mensagem nesta noite é: você é um deles? Você é um deles? Pode ministrar, meu filho. Não vou negar que isso não passará em mim. Desde quando te entreguei meu coração, A minha identidade é inegociável. vale a pena te Não é dinheiro, em troca posição, de viver. Se prazer, por ti não pra tua identidade tem que ser inegociável. Tem que estar no mundo que diz que todo homem tem um preço. Nada vai interromper Mas o verdadeiro adoração. Já foi comprado. Babilônia Pelo não maior preço. habita no meu Possa se coração. oferecer por ele na terra. Nem o fogo vai fazer Jesus aliança que derramado eu tenho na com o cruz do Senhor. Glória Se romper, minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem Você é, tem dúvida? sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Sincero. Você adora Deus e a Baal? Então escolhei nesta noite a quem quereis adorar. amassará em mim. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, então sirva Baal. Porque Deus não divide coração e nem adoração com ninguém. Se morrer por ti, pra me seguir. Eu vou deixar você adorar. Eu sei o que eu estou pregando. Deus me deu essa mensagem. Me disse: Nada vai pregue a minha mensagem. Que ouça, que a deixe de ouvir. E eles saberão que houve no meio delas um profeta. Pregue a minha palavra. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper, minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem Nenhum é, sucesso vale o fracasso da fé. sendo quem eu Nenhuma conquista vale o sou. fracasso da fé. Nenhuma oferta vale o fracasso da fé. Não vale a pena trocar a presença dele pelos prazeres do mundo. Você é quem decide, mas nesta noite você escolhe quem é Senhor na tua vida. O pedido de um rei, o decreto era que adorassem a imagem que ele fez. Seria lançado vento e a Deus reservou mais alguém que adora como você, que é fiel como você, que anda com ele como
dois que era para estar aqui diante do altar, não. Então eu vou oferecer uma oportunidade a toda a igreja. Oh, glória ao nome de Jesus. 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 Eu sei que o Espírito de Deus está exigindo um conserto de algumas vidas aqui esta noite. Um conserto. A aliança foi quebrada. Oh, glória. Oh, glória. Chora mais, eu esse inimigo que andará baixo. Eu não posso fazer o que só você pode fazer. Ó Deus de Israel, eu sei que eu não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou Ainda tem um profeta do Senhor aqui, nós podemos consultar. contra ti, ó Jeová. Tocados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é não obedecer. Senhor, não vou dividir Com ninguém. a minha adoração. Ela é exclusiva. A glória é o nome de Jesus. Não perca a sua identidade. A sua identidade com Ele é tudo que você tem. Não é teu dinheiro, não é tua empresa, não é teu diploma, não é tua conta bancária. Ô, glória. Se vocês quiserem descer para orar, pode. Deus quer na casa. Os palácios não quero, não. Esse aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o riso de morrer. Você e ele, é você e ele. Quem tem, quem não tem, ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem, mas quem tem, oferece. Quem tem, dá, quem tem, continua, quem tem, volta para casa. E esse dia aí, volta na faculdade, no trabalho, na rua, na casa, no bairro, porque tem identidade. Só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita nas sombras e doentes, a sombra do onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra da sombra e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas mãos, debaixo de suas asas, desvarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem certa que vou e de dia.
Jesus. for fiel. Enche ele, enche ela, Jesus. Esse que ficou só. Mas tem mais alguém adorando ao lado dele, Jesus. Eu sou vivo, o meu coração. Eu vivo Só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. prefiro ser fiel. Batiza ele, batiza ela, renova ele, renova ela. Enche ele com Adoração, esse vivo o meu coração. Vivo só pra ti. Meu Deus, aceitou Jesus quinta-feira, já está adorando Jesus aqui em morte. Meu Deus! Ser fiel. Deus ajuda-nos a conservar a identidade contigo, Jesus. Porque naquele dia da tua volta, tu não vai pedir a nossa carteirinha de membro. Teu reino vem, Meu a Jesus. nossa festa. Ramanda right, out fast, flight, out cast, flight, out fire. Esse é o barulho que vai ser ouvido no céu. A nossa O barulho de cura, o barulho de glória a Deus e de além. O barulho de adoração do céu. Da transgressão e o que é justo e justificado. Oh, glória do nosso Deus. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão. Guardado na presença, vivendo a presença, desfrutando a presença. Saudável, Ele ama a justiça, a iniquidade. Sabe ainda que você teu filho e tua filha. Onde quer que começa a falar a notícia, Ele ama a justiça, seu filho entra na função. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
adora, Ele entra com providência no teu casamento, na tua casa. Ele abre a porta, Ele entra com providência. Porque nenhum verdadeiro adorador fica sem a vitória de Deus na vida. Oh, glória a Deus, Jesus. Até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar, derrama a sua glória. Você consegue pegar na mão de alguém e dizer assim: a tua identidade é inegociável. Consegue dizer para essa pessoa que está perto de você. Fica aí, irmão, eu já vou dar a bênção apostólica. Ela aceitou Jesus quinta-feira. Foi? Já estava adorando Jesus aqui. Tem alguém esta noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Alguém no nosso meio que ainda não é crente e quer aceitar Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Se tiver, nós queremos orar por ti, entregando sua vida a Cristo. Tem alguém esta noite que quer ficar crente em Jesus? Quer se reconciliar com Cristo? Já foi crente e quer voltar para a casa do papai? Tem uma vida? Não tem? A pessoa é você, o dia é hoje, o tempo é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje Deus te oferece uma oportunidade. Não tem? Então nós vamos encerrar. Amanhã nós temos ciclo de oração, temos a prova do curso de teologia.